Olá pessoal, vamos para mais uma aula. O tema da aula de hoje é a gestão da escola, o projeto pedagógico, o trabalho e a profissionalidade dos professores. Então, eu postei para vocês na aula um artigo falando a respeito dessa questão. E a aula de hoje é sobre exatamente esse artigo. Então, neste artigo, foi sistematizado percepções acerca do processo de elaboração do projeto pedagógico, tendo a escola como espaço-tempo e entendendo o projeto como delinear de vir a ser institucional, da sua gestão e, consequentemente, como espaço primordial para os processos educativos de professores e professoras. Acredita-se que a elaboração do projeto pedagógico constitui-se na oportunidade singular para promover a dialogicidade. Então, o projeto pedagógico ele precisa ser construído de forma coletiva, participativa e colaborativa. É importante que se busque o consenso, né, em relação aos rumos da escola, da instituição, tendo como base a demanda apresentada por toda a comunidade. Então, o artigo apresenta também referências à profissionalidade e ao trabalho dos professores. Bom, é importante que todos vocês saibam que a formação do professor em serviço é primordial, né? Então, discute-se essas questões nas reuniões pedagógicas, né? Nos ATPCs, nas reuniões de conselho de classe e série, nas reuniões das instituições auxiliares da escola, Grêmio, as APMs, o conselho de escola, que são essas instituições auxiliares. Vejam que enquanto ocorre a sistematização do projeto pedagógico, é importante que se vivencie, né, algumas experiências e que se pense numa metodologia de elaboração desse projeto. Então é fundamental na gestão que se pretenda abordar as questões democráticas na configuração desses espaços e tempos de trabalho dos professores. Então, vamos lá. Tem uma parte aqui do artigo que eu vou ler para vocês e que é importante para a gente discutir. Bom, vamos pensar na escola em sua possibilidade, né? O projeto pedagógico como um vir a ser. Então nós estamos falando da identidade, né, de uma escola, né, que se faz a partir do projeto pedagógico. Então uma escola ela é um espaço e um tempo de produção de conhecimentos, cuja base é a prática da linguagem por sujeitos caracterizados por uma historicidade, subjetividade e individualidade. Portanto, é o lugar onde se produzem interações, como tal, não é neutro, denota características políticas. Então, nós estamos falando aqui de um espaço que envolve pessoas, a história de vida das pessoas, é um espaço onde se constrói o conhecimento e que existe a necessidade da interação entre essas pessoas e o construto da identidade da própria escola. Então, o processo de organização, encaminhamento do trabalho e valoração do tempo vivido na escola acontece através da gestão da gestão escolar. A gestão se apresenta como todos os processos que, imbricados, fazem a escola ser escola.
às suas especificidades e com vistas à produção do conhecimento. São processos, então, eminentemente humanos, embora muitas vezes organizados tecnicamente. Estão pautados na linguagem e na convivência entre os sujeitos da escola. Desse modo, é na gestão do processo educativo e na convivência entre os sujeitos da escola que se consubstanciam os fatores que ao mesmo tempo sustentam e promovem a praxis pedagógica na escola, tendo como esteios as ações relativas ao financiamento, à gestão de pessoas e à administração dos espaços-tempos. Sobretudo, em uma sociedade organizada a partir do capital e seus movimentos, pensar a escola como possibilidade, como compromisso, leva a pensar em como organizá-la em sua gestão. Acredita-se, que fazer frente às exigências do capital significa reforçar coletivamente uma cultura de escola a partir e na gestão, tendo sempre os sujeitos da educação como protagonistas. Com o intuito de tornar claras as intencionalidades e planejar os rumos de uma instituição, inclusive em seus processos de gestão, é elaborado o projeto pedagógico da escola, que é um documento sintetizando as características do fazer educativo para aquele grupo específico, naquele espaço e naquele tempo. Dessa forma, como vai deslindar as interações sociais e educativas, o caráter político fica evidente. Então, nós estamos falando de um projeto político-pedagógico. O político está nas opções que determinam como o grupo se organiza, suas intenções, seu agir, seus objetivos e as utopias. Daí chamar de projeto político pedagógico. Chega a ser redundante. Se for um projeto pedagógico por si só, é político. É fruto de escolhas, conhecimentos e intenções. Essa expressão, projeto pedagógico, é apresentada no artigo 14, inciso 1 da LDB, da 9394 de 96, que trata da elaboração do projeto pedagógico da escola pelos profissionais da educação, com a participação da comunidade através de seus representantes em órgãos colegiados, como eu disse para vocês, as instituições auxiliares da escola, a PM, conselho de classe, os grêmios estudantis, todas essas instituições são instituições auxiliares da escola e que precisam ser mobilizadas no momento da construção do projeto político-pedagógico. Então, ainda se referindo ao projeto pedagógico, encontra-se muitos autores que acreditam estar enfatizando a dimensão política, incluindo o adjetivo a denominação. Bom, eu penso, entretanto, que a praxis pedagógica é por excelência política, tá? Porque eivada de opções, valores, poderes, evidências de cidadania, ações com implicações históricos-sociais. Por isso, vale ratificar a utilização da expressão projeto pedagógico em detrimento de projeto político-pedagógico, devido à convicção de que toda ação pedagógica é em si própria uma ação política, pois exige opções, embasamentos teóricos, congraçamento de pessoas em torno de um ideal. Por pedagógico, entende-se política também. E sendo político, é com certeza caracteristicamente social. No projeto pedagógico, é apresentada a escola, a escola sonhada, a escola planejada, a escola imaginada. Com certeza, uma escola
diferente, mais apta, em acordo com as concepções de educação, conhecimento e aula condizentes com as prerrogativas educacionais. Que escola seria essa? Observando as múltiplas realidades com as quais se convive e ouvindo os professores diariamente na condição de professor, percebe-se ser uma construção coletiva, um espaço de participação de todos, onde professores e estudantes constituam sujeitos, ao mesmo tempo, eternos aprendizes, produzindo conhecimentos provisórios, fruto do consenso, do diálogo, das diferenças. Uma instituição inclusiva por excelência, onde se pratica a cidadania como ação contínua. Né? Voltando aqui o conceito de cidadania, é a garantia, né, dos direitos civis, políticos e sociais. Eu sempre recomendo José Murilo de Carvalho, na sua obra Cidadania no Brasil, um Longo Caminho, para compreender bem o que é cidadania, como a escola e como os profissionais de educação podem, como agentes sociais, garantir o exercício da cidadania, né, esses direitos civis, políticos e sociais. Uma prática cidadã imersa no contexto social, porque é nesse contexto que os sujeitos se constituem cidadãos, vivendo seu cotidiano e sendo afetados e afetando tal cotidiano, de modo político e, sobretudo, humano. Uma instituição que priorize a constituição do sujeito seja espaço-tempo para o encontro entre diferentes historicidades e propicie o confronto comunicativo, permitindo a reflexão sobre os saberes, inclusive o científico. Então, a escola é um espaço que não menospreza, né, obviamente, o senso comum, mas tem como propósito a construção dos saberes científicos. Um espaço-tempo que não privilegie o mero repasse de informação, que perceba a linguagem como fator de reconhecimento e valorização dos sujeitos em sua singularidade, né, comunicando e consensando saberes. Então, a essa instituição cabe a crítica e o questionamento do conhecer, a fim de tornar-se capaz de priorizar o humano, o que exige educação qualificada para produzir conhecimento em diferentes situações e qualificada politicamente para garantir condições de os sujeitos produzirem coletivamente sua historicidade. Então, a escola, ela precisa valorizar a história de vida, né, dos seus sujeitos, né, dos seus alunos, da comunidade, né, como um todo. Não se constrói um projeto político, pedagógico, sem respeitar a história, né, de vida desses sujeitos. Né? Por fim, uma instituição assim se dispõe à constante avaliação, verificação das práticas dos professores e dos estudantes, ressignificação das práticas pedagógicas e percepção do social criticamente, prevendo o engajamento em ações sociais, produção de conhecimentos e mudanças. Então, o projeto político-pedagógico, ele não é algo resistente e fixo, né? Ele tem vida, e tudo aquilo que tem vida sofre alterações, sofre mudanças, precisam ser alterados. Então, aqui fica, né, essas reflexões. Eu estou postando esse artigo para vocês sobre essas reflexões. Eu gostaria que vocês lessem o artigo, como vocês já estão construindo o projeto, né, político-pedagógico. Eu penso que esse artigo vai dar suporte para vocês nessa construção. Eu gostaria que vocês fizessem um pequeno resumo, né, um exercício do que vocês compreenderam desse artigo e podem encaminhar, podem postar, né, e encaminhar
também, se vocês puderem, no meu e-mail, né, é valderley.leite@anhanguera.com. Uma ótima semana para vocês e uma excelente produção. Obrigado.